Bom, antes de entrar no tema dos princípios do trabalho da Lísia Silveira, eu queria falar de qual posição que eu vou apresentar o trabalho da Lísia. Eu não vou me colocar aqui como um seguidor da Lísia Silveira. Na minha tese eu chamo de os perseguidores, na verdade. As pessoas ficam tentando alcançar o pensamento da doutora Lísia em si. O que eu me proponho fazer, não, seria um trabalho de reflexão sobre o trabalho, a obra da Lísia Silveira. E partindo de um princípio muito simples, que a figura da Lísia é muito conhecida, mas os livros dela, pouquíssimos livros. Raramente alguém leu Imagem do Inconsciente, O Mundo das Imagens, ou o livro sobre a Casa das Palmeiras, ou o livro dela sobre terapia ocupacional, sobre espinosa, raramente. Mas a figura dela é extremamente conhecida. Tem filme, tem peça de teatro, não sei quantos blogs e sites falando sobre a doutora Lísia, é uma pessoa amada pelas pessoas. E deve ser. Uma pessoa que fez muito, então ela deve realmente ser reverenciada pelas pessoas. Mas eu acho que isso deprecia um pouco o trabalho dela, você exaltar a figura da Lísia sem conhecer o que ela fez. O que a Lísia fez foi se dedicar ao trabalho a vida inteira, produzir conhecimento a vida inteira. Então, o mais importante é a gente conhecer o pensamento dela. E aí, a posição que eu falo é de primeiro de trabalhador. Eu trabalhei na Casa dos Palmeiras, que é uma clínica que a Lísia fundou junto com outras pessoas em 1956. A doutora Lísia era formada inicialmente em neurologia. Ela faz um concurso para psiquiatra e o professor de neurologia dela, o Austrégésio, faz a inscrição dela no concurso. Ela vai trabalhar no Hospital da Praia Vermelha, onde hoje é a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois o hospital é transferido para o bairro do Engenho de Dentro, no subúrbio do Rio, e ela, insatisfeita com os métodos tradicionais de psiquiatria, funda o Museu de Imagem do Inconsciente a partir do trabalho na seção de terapêutica ocupacional. Só que aquele trabalho ali ainda não satisfazia totalmente a doutora Lísia, porque estava dentro do hospital. Ela sempre foi muito contrária à ideia de internação. E aí, em 56, ela junta com algumas amigas e funda a Casa dos Palmeiras, que é a primeira clínica aberta que eles têm conhecimento no mundo. E é realmente aberta. Algumas pessoas fazem relação direta entre a Casa dos Palmeiras e os Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPS, de mais de 1.500 no Brasil. Eu vejo algumas semelhanças, mas vejo muitas diferenças entre a Casa dos Palmeiras e os CAPS. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Na Casa dos Palmeiras, eu fui desde estagiário até coordenador. Então, uns 10 anos que eu participei lá, eu comecei como estagiário e acabei coordenando a Casa dos Palmeiras. Então, foi o trabalho mais intenso que eu tive, acho que na minha vida até hoje. A professora falou que eu formei na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, eu peguei o meu diploma na UERJ. Eu me formei foi na Casa dos Palmeiras. Meu lugar de formação foi a Casa dos Palmeiras. E o que eu vi ali foi extremamente importante, pessoalmente e para a minha vida profissional. Primeiro, é uma instituição antitotalitária. A gente estava vendo o professor falar anteriormente aqui da ideia do totalitarismo, essa ideia que se fecha totalmente. Então, a gente vai ter um autor, um sociólogo chamado Irving Goffman, que vai descrever as instituições totais. Então, ele vai fazer um trabalho no Hospital Santa Elizabeth, onde ele vai fazer observações sociais de grupo de pessoas que frequentam o hospital, tanto as pessoas internadas quanto funcionários, médicos, esse tipo de coisa. Ele vai chegar à conclusão, duas conclusões, que toda instituição tende ao fechamento e que algumas instituições são totalmente fechadas. E ele vai descrever como exemplo principal de uma instituição totalmente fechada os hospitais psiquiátricos. E a doutora Lísia, quando funda a Casa dos Palmeiras, ela inverte a lógica da instituição total e tenta, sabendo que uma instituição tende ao fechamento, mas ela tenta fazer uma instituição que seja aberta, que seja uma inversão da lógica de uma instituição total. Então, a porta da Casa dos Palmeiras abre à 1 da tarde e fecha às 5h30, e fica aberta. Mesmo com risco de assalto, esse tipo de coisa que a gente vive hoje em dia, mas a porta fica totalmente aberta. Aliás, todas as portas da Casa dos Palmeiras são abertas. Todos os cômodos são abertos. Todo mundo pode circular por qualquer lugar, o tempo que quiser. Não tem
dia marcado para a pessoa ir, hora marcada para ir. Isso é uma diferença fundamental, por exemplo, nos CAPs, onde você vai ter pessoas em atenção diária, atenção intensiva, outros menos intensos, os nomes agora não vou lembrar. Na Casa Palmeiras não, a pessoa que vai ditar o ritmo de tratamento dela. Ela pode chegar às 1 da tarde e sair às 1h05. Não tem problema nenhum. Ela pode chegar no final da tarde, ela pode ficar dias sem ir, ela pode ir todo dia. Isso, o ritmo, ela que vai ditar. Cabe à equipe da Casa Palmeiras observar esse ritmo. Então a gente vai fazendo uma análise, fazer uma análise do ritmo de frequência de cada pessoa, da intensidade com que a pessoa se utilizava daquele dispositivo de tratamento. Isso dava um trabalho danado para a gente. Em vez de digitar uma regra para a pessoa, como que ela ia se tratar, a gente ficava observando cada um. Eram 45 pessoas, a gente tinha que fazer uma análise rítmica de 45 pessoas. Isso está baseado num texto do Gaston Bachelard chamado A Ritmanálise. O Gaston Bachelard está baseado no outro autor português, a gente pegou o texto do Bachelard para pensar isso. Uma outra coisa, como que a Casa Palmeiras inverte essa lógica da instituição total? Primeiro é isso, de você não ditar uma regra de tratamento. A segunda, porta aberta, que eu já falei. A terceira é que eu não tenho uma visão total sobre a pessoa, que no Vigiar Comigo, Foucault vai chamar de visão panóptica. Né? Você tem uma visão total sobre a pessoa. Eu, por exemplo, ficava muito na ateliê de estilogravura, que era no segundo andar da casa. Estilogravura, vocês conhecem o carimbo do cordel, carimbinho do cordel. E ali, para fazer estilogravura, tem um quarto elemento aí, contra a instituição total, você tem madeira, você tem a goiva, que é um instrumento para cortar madeira, tinta, um rolo para passar tinta, serrote para cortar madeira. Isso numa instituição de saúde mental. Desde 1956 não teve nenhum acidente com isso. Então a ideia também da periculosidade do chamado doente mental, não é que a gente vai ignorar se uma pessoa for agressiva, mas a gente vai tratar dessa pessoa para que ela não precise apresentar nenhum sinal de agressividade, nenhum comportamento de agressividade. Então aqueles elementos ali não são armas, são materiais de trabalho. Depois eu vou falar um pouco sobre as atividades também. Então, esses materiais de trabalho vão servir como instrumentos para a produção das imagens do inconsciente. Então, a goiva não está ali para cortar uma pessoa, a goiva está ali para cortar a madeira para produzir uma imagem do inconsciente. E eu, no segundo andar, estava na estilogravura, que eu ficava ali quase a tarde toda, eu não vi a pessoa embaixo que chegou, que saiu, ou seja, eu não tenho controle sobre essa entrada e saída das pessoas, então não tenho essa visão total sobre a pessoa. E isso vai ser importante para que cada um possa demonstrar a sua individualidade naquele espaço chamado Casa Palmeiras. Então você vê que não é só criar um espaço aberto como os CAPs, é você inverter a lógica do espaço. É a lógica da instituição total e a lógica do panóptico. E o símbolo para mim daquelas palmeiras é a porta aberta. Então aquela porta aberta sempre me chamou muita atenção. Assim, como é que um lugar pode ter a porta totalmente aberta? E eu vi isso também na biblioteca da doutora Alice. Ela morava num apartamento no quarto andar e no quinto andar era a biblioteca dela. Aquela porta ficava aberta o dia inteiro, ela chamava de rodoviária. Ela falava assim, aqui é um entra e sai o dia inteiro. Entra uma pessoa, sai outra, entra outra, sai outra. Ela falava assim, tem gente que entra aqui e sai, eu nem sei quem é. A pessoa se apresenta, chega, fala comigo, vai embora, eu não sei nem quem é aquela pessoa. Então essa disponibilidade da relação com o outro me chamava a atenção na figura dela, e isso me parece que ela imprimiu como marca do trabalho dela na Casa de Palmeiras. Está dando para conversar? Estou falando? E aí depois que eu saí da Casa de Palmeiras, eu fiz fazer mestrado, e eu fiz sobre o trabalho clínico, que eu observei muito na Casa de Palmeiras e acabei levando isso para outros lugares, durante a residência que eu fiz no Hospital Pedro Ernesto da UERJ, consultório, em outros lugares.
E aí o nome da dissertação foi Os mitos de morte e nascimento na obra de Jung, uma coisa assim, na perspectiva de Jung. E aí são 5 relatos de caso clínico, onde eu fui tentando demonstrar como que a metodologia terapêutica, a partir do Jung, ela era variada, os procedimentos são variados, não tem um procedimento único. Então, por exemplo, o Jung não vai ter nenhum texto técnico de psicoterapia, onde ele vai falar que psicoterapia tem que ser feita de tal e tal maneira, o sujeito tem que sentar assim, tem que falar, sabe, tem que fazer tais e tais coisas. Então você não tem textos técnicos sobre isso. O que ele enfatiza é que na relação terapêutica você vai criar procedimentos próprios para aquele tratamento. Então ele vai enfatizar a questão da criatividade no processo terapêutico. Então eu fui relatando casos onde eu acompanhava séries de imagens pintadas, como a Anise fez, a imagem inconsciente no mundo das imagens. Mas também produções teatrais, a pessoa produzia uma cena teatral, eu também acompanhei essa produção teatral. Andando na rua, com as pessoas e vendo o efeito que os objetos, as pessoas na rua causavam em determinado cliente nosso lá da Casa dos Palmeiras. Todos esses procedimentos teriam como ponto em comum a emergência de temas míticos. Então, isso é que seria o ponto aglutinador do processo terapêutico. Então, a gente estaria observando quando que um tema mítico emerge. Isso pode ser numa pintura, pode ser andando na rua, pode ser numa peça teatral. Mas o procedimento para atingir o efeito terapêutico de determinada pessoa vai ser pelo interesse dele. Uns se interessam em pintar, o outro se interessava em fazer uma peça teatral, o outro se interessava em vamos fazer um passeio. Então, pelo interesse da pessoa, a gente criava um procedimento único para aquele determinado sujeito. Mas o que a gente estava observando era a emergência de temas míticos. E esses temas míticos eles vão estar interconectados com situações emocionais, seja da vida anterior, do passado daquela pessoa, ou de uma situação no presente. Pode ter acontecido naquele momento ali. Então vai aparecer uma imagem mítica que a gente vai tentar contextualizar a partir da história de vida da pessoa e a partir do que o Jung vai chamar de amplificação. Vão ser analogias, volta e meia ele fala que se parece com um estudo filológico, quando você não conhece uma língua, você vai fazer comparação com uma outra língua, você vai enfileirar imagens de outros contextos culturais, mas que se aproximam da temática que o sujeito está trazendo. Então você vai ampliar a visão sobre determinada situação, levando em consideração o histórico de vida daquele sujeito, aquilo que ele associa, e também as associações que o terapeuta pode fazer a partir da cultura. Só que essas associações elas não podem variar ao infinito, porque senão o terapeuta perde de vista o fundamento que é o que o sujeito está trazendo. Você perde a experiência do sujeito. Então, como que o Jung vai delimitar isso? Seriam 2 procedimentos básicos. Um que ele vai chamar de circunvalação. Então, as imagens não podem ser enfileiradas uma ao lado da outra, elas têm que ser enfileiradas em círculo, tendo a imagem que o sujeito trouxe como centro e você vai andar ao redor dessa imagem. Então essa ampliação ele faz, você sai da imagem, faz um paralelo, como se, ele fala, é como se fosse, mas não é aquela imagem. É um jeito de você se aproximar dela, mas você volta depois para ela. Aí você anda de novo para fora dela e volta. Vai de novo para fora e volta. Você vai andando ao redor da imagem. Então, isso é um jeito de você não perder a experiência do sujeito. Porque senão você pode variar muito e viajar. Né? Então, vira uma viagem individual do terapeuta. Né? E o segundo procedimento é o efeito emocional que isso pode causar em determinado sujeito. Então, se você traz uma analogia, isso não causa nenhum impacto emocional, porque aquela analogia talvez não seja tão pertinente assim. E seriam os 2 critérios para o Jung fazer essa amplificação. Então isso foi durante o mestrado. Isso saiu depois em livro, depois que tiver interesse, posso caminhar para vocês. O livro chama
terapeuta como companheiro mítico, ensaios de psicologia analítica. Então eu peguei os 5 casos da dissertação, mais 2 depois que eu trabalhei e coloquei no livro. A ideia básica então é essa, mostrar que os procedimentos podem variar, mas a ideia básica é de você trabalhar um elemento emocional a partir de uma imagem que foi mítica, que foi trazida por determinada pessoa. Aí depois disso eu fiz a tese, foi já em psicologia social, uma tese de história da psicologia, que chama Ninguém Vai Sozinho ao Paraíso, Percurso de Nisa Silveira na Psiquiatria do Brasil. Ali você tem vários assuntos, eu vou destacar 4 aqui. Um é o embate da doutora Anise com o campo da saúde mental. O Carlos me pediu para mandar os textos que eu tinha feito sobre a Anise, basicamente o que eu mandei foi desse tema. A Anise se degladiando com a psiquiatria clássica. Então, com ela lutando contra o eletrochoque, contra a lobotomia, contra o coma insulínico, contra o hospital psiquiátrico, contra o excesso de medicação. Então, o embate dela no campo da saúde mental. Então, isso já escrevi bastante sobre isso. Um outro ponto é a diferença entre a Casas Palmeiras e os CAPs. Isso a gente ainda está trabalhando lá na Universidade de São João do Rei, tentando levantar quais são os pontos principais de acordo da NISE com o que hoje está colocado pela política federal de saúde mental e quais seriam os desacordos dela. Então isso está em processo. Um terceiro ponto seriam os fundamentos teóricos e metodológicos da NISE. Basicamente o que a gente fez na tese foi o Jung, né, quais seriam os fundamentos, que eu vou falar mais na parte da tarde, e o Spinoza, porque ela tem um livro sobre o Spinoza que chama Cartas a Spinoza. E a doutora Anise, ela fez uma coisa estranhíssima. Ela um dia pegou uma folha de papel e escreveu assim: meu caro Spinoza. Começou a escrever uma carta como se fosse para o Spinoza. E mandou para o Marco Lucchesi, como professor da UFRJ, que hoje é presidente da Sociedade de Amigos do Museu e presidente da Academia Brasileira de Livros. E o Marco recebeu como se fosse o Spinoza lendo. Então mandou para ele era o Spinoza naquela hora. E ele responde num bilhetinho falando assim: o Spinoza gostou muito, queria mais cartas. E ela mandou 7 cartas, então, para o Spinoza. E aí ela faz um parênteses no tempo. Ela está dialogando com uma pessoa de outro espaço e de outro tempo. E aí, nesse livrinho, ela vai falar das bases conceituais da obra do Spinoza e um pouco da vida do Spinoza, e pela primeira vez ela fala um pouco sobre a vida dela. A Lisa era muito reservada, ela não gostava de falar da vida, ela falava que não tinha interesse nenhum de se confessar, né, frente aos outros. Então ela quase não falava dela. Nesse livrinho ela aponta alguns dados biográficos. Então na tese a gente falou bastante do Jung e um pouco do Spinoza. Um quarto ponto levantado na tese é do trabalho da Anise, que também mandei alguns textos para o Carlos, de transformação cultural. Então a Anise, ela percebeu uma coisa que eu achei muito interessante, assim, que ela não podia discutir só com os médicos, com os psicólogos, com a assistência social, que ela tinha que debater o tema da loucura e da saúde mental, dos hospitais psiquiátricos, com toda a sociedade. Então ela queria criar mecanismos de diálogo com a sociedade. E o mecanismo privilegiado por ela foi a partir dos artistas. Então ela cria diálogo com os artistas concretos, como Lima Venier, que foi o auxiliar dela no ateliê de pintura do Gengis Neto, Ivan Serpa, como um pintor brasileiro muito importante, Abraham Palatini, que ainda está vivo. E esses 3 pintores, um era funcionário do hospital, trabalhava lá, e os outros 2 eram amigos do Mangueira e frequentavam o hospital junto com ele. E esses pintores começaram a organizar o ateliê de pintura e as séries que a Anise indicando. Então, as séries de círculos, depois ela vai chamar de mandalas, as séries de figuras femininas, na obra do Isaac Liberato, as séries da Casa de Fernando Diniz, as séries das Flores da Belinda. Então, eles começam a organizar esse material e, ao mesmo tempo, todos os 3 dizem que sofre grande impacto da produção dessas pessoas na obra deles. Então, eles que tinham produções naturalistas, né, que explicavam o mundo externo, pessoas, árvores, paisagens, eles começam a fazer uma arte concreta. Então, eles começam a pintar círculos, pintar formas geométricas, pintar formas abstratas. Então, a obra deles começa a se modificar
eles criam um movimento concreto, vai ter um movimento concreto de São Paulo, um movimento concreto do Rio, eles criam um movimento concreto, eles dizem, a partir da livre expressão que eles viram no Engenho de Dentro. Então a expressão deles, que antes era uma cópia da realidade, passa a ser uma produção interna. E eles dizem que viram isso no Engenho de Dentro. O Palatini, que tinha estudado arte em Israel durante a Segunda Guerra, e ao mesmo tempo ele fazia estudos para conserto de motor de avião. Então ele estudava arte e aprendia a consertar motor de avião. Quando ele volta para o Brasil e vê as obras de Engenho de Dentro, ele para de produzir. Ele fala que não consegue mais pintar. Tudo que ele tinha aprendido de arte, ele fala assim, eu sabia tudo de arte e vi que eu não sabia nada. E aquelas pessoas que não tinham estudado produziam uma obra mais interessante do que a minha. E aí o Mário Pedrosa, que é um crítico de arte, pega um livro de cibernética e entrega para ele e fala assim, você estudou arte e motores, faz alguma coisa com isso é só seu. E aí ele começa a produzir umas coisas que o Mário Pedrosa vai chamar de maquininhas, que são móveis com luzes atrás, e as luzes são projetadas atrás, tem os móveis e tem uma tela. E esses móveis ficam se mexendo e com a luz projetada, a tela passa a ser móvel. Então não é uma pintura. Então, os móveis começam a se mexer e a tela começa a criar várias formas. Isso ganha prêmios do mundo inteiro, depois vocês podem procurar, Abraham Palatini, que é uma maravilha. Então o Pedrosa fala assim, o que você está incomodado é que a sua obra é de aprendizado, e a deles não. Mas o que você aprendeu também faz parte de você. Então produz a partir daí. Então o que ele aprendeu era maquininhas, motores e arte. Então ele juntou as duas coisas e fez esses móveis luminosos, que são lindos. E nessa transformação cultural, a partir dos artistas, o Pedrosa, isso aparece no filme, Nise, Coração do Loucura, na verdade, a última cena do filme, que é a primeira exposição fora do Rio, que é em 1949, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. O Pedrosa fala assim, faça exposições para poder dialogar com a sociedade. Então, se você ficar com esses pintores aqui dentro estudando, isso vai ter muito valor científico, mas você não vai conseguir transformar o hospital dialogando com esses médicos que dão eletrochoque. Você vai ter que dialogar com o mundo. Então ela começa a fazer exposições artístico-científicas. Então, aquelas obras têm valor artístico e têm valor científico. Então as exposições não são só para serem vistas e apreciadas, bonita a obra do Emílio. Aquilo é para que a gente possa refletir sobre o ser humano e sobre as condições de vida de pessoas que são oprimidas. Então, a ideia da Lise não é só trabalhar com o louco, é trabalhar com a opressão que existe na sociedade. Então, ela vai pegar os dois seres que ela vai privilegiar o trabalho dela, ela vai focar o trabalho dela sobre o chamado louco e sobre os animais. Ela diz que são os dois tipos de seres que são mais oprimidos. Se a gente conseguir retirar a opressão do louco e a opressão do animal, a gente tem uma chance também de não estar oprimido. Mas o foco dela no louco e no animal é para que atinja a todas as pessoas. Então não é um trabalho só do campo da saúde mental. É um trabalho sobre o ser humano. Acho que é uma outra coisa. E o quinto ponto para destacar na tese é um livretinho que a Lise fez, que é uma maravilha, na verdade, uma brochurazinha que a gente faz de chefes, né? As encadernações, espiral, onde ela vai dando indicações de leitura sobre estudo de imagens. Então ela coloca estudos de imagens na psicanálise, na psicologia junguiana, na arte, e psiquiatras que ela discordava, como Leona Bratil, na arte-terapia, o trabalho dela. Então ela dá várias indicações de leituras de imagem, e como ninguém pegava esse espiral para ler, ela botou um título nele, que é O Benedito. Ela falava assim, quem será o Benedito que vai se interessar por essas obras? Então o título do livretinho é O Benedito. Hoje está tendo em Avaré, em São Paulo, um encontro para discutir o Benedito, o segundo encontro. Aí ano que vem vai ter o terceiro encontro sobre o Benedito, que vai ser em Santos, e provavelmente o quarto a gente deve levar lá para São João do Rio. Então a gente está estudando os livros que a Lise indicou. Eu fiquei para estudar, inicialmente, o primeiro texto que eu vou estudar,
é um livro de um psiquiatra alemão chamado Hans Prinzhorn, que influenciou muito o trabalho da Nise, e ninguém sabe. Todo mundo fala do Jung. O Jung foi realmente o centro mais importante. Mas esse Hans Prinzhorn foi extremamente importante, então eu estou lendo as obras do Prinzhorn e vendo qual que é a correlação que tem com a obra da doutora Nise. E aí, depois da tese, eu fiz esse livretinho. Na verdade, foi entre o mestrado e a tese, tem esse livro do Conselho de Psicologia que chama Lisa Silveira. E aí, nesse livrinho, que eu vou dando esse livrinho azul, o que a gente vai ter são os fundamentos históricos do trabalho da Nise e os princípios. Aí é a primeira vez que eu coloco esses 3 princípios que eu vou falar para vocês hoje, que é liberdade, afetividade e atividade. Então esse seria o arranjo básico de onde a Nise parte. Não é o ponto de chegada. O ponto de chegada é que ela quer o diálogo com a sociedade para que a gente consiga compreender melhor o funcionamento do ser humano. Por que um ser humano oprime o outro? Mas o ponto de partida dela são esse arranjo com 3 faces. Então, a liberdade, a atividade e a afetividade. E isso eu levei lá para o UFSJ, então a gente está fazendo os estudos lá de iniciação científica, mestrado e em Juiz de Fora o doutorado. Lá em São João eu coloquei 2 princípios básicos de trabalho. Um, educação pelo trabalho para a saúde. Então, o nosso foco é na área da saúde, não saúde mental estritamente, mas saúde de maneira geral. Então, os alunos fazem estágio em vários pontos de saúde, lá de São João do Rei, saúde da família, CAPES, UPA, como vocês pensarem, lugares de saúde, e eles vão trazendo as questões e a gente vai estudando essas questões a partir de vários autores. Um desses autores é a Lisa Silveira, um dos pontos principais. E o segundo é o fundamento teórico-metodológico. Então, a gente está procurando o fundamento teórico do Jung, do Pichon Rivière, do Richard Sennett, vários autores, e da Lisa Silveira. E a Lisa, então, ela está sendo estudada lá na universidade, já tem 12 anos que ela está sendo estudada lá. O Robert Perrin, que é o diretor do cinema que fez o filme sobre a Lisa, ele chama São João del Rei de uma cidade lisiana. Fala que é a cidade da Lisa. E aí, nesse grupo Caminhos Jungianos, então a gente vai ter esses 2 pontos. Então, a pessoa vai atuar no campo da saúde e vai refletir a partir de determinados autores. Aí tem uma turminha lá que está estudando a obra da Lisa. Hoje a gente está com 6 alunos. Uma de mestrado, um que já está indo para o doutorado e 4 alunos de iniciação científica. E a gente fez 2 trabalhos, que vou falar à tarde sobre eles. Então, vou falar um pouquinho agora desse arranjo que a Lisa tem da liberdade, afetividade e a liberdade. Não falei liberdade 2 vezes, né? Liberdade, afetividade e atividade. Vou começar contando uma história que a Lisa adorava contar, quando ela ainda era bem jovem. Assim. Então, a Lisa se forma na Faculdade de Medicina da Bahia, numa formação bem higienista, eu diria até eugenista. Então, a Faculdade de Medicina da Bahia ela foi muito influenciada pelo Lina Rodrigues, que é um professor importante lá. O Lina Rodrigues, não vou chamar ele de racista, porque seria um anacronismo, você pegar uma terminologia atual e jogar para o passado. Mas as pesquisas do Lina Rodrigues eram sobre a raça. E ele considerava que a nossa raça, por ser muito misturada, seria propícia para o crime e para a doença mental. Era a tese do Lina Rodrigues. E ele, como foi muito importante na Faculdade de Medicina da Bahia, ele influenciou vários autores. Então, a Lise, mesmo não tendo estudado com ele, que já era falecido, recebeu muito ensinamento baseado nisso. Até o TCC dela, o professor da tese de medicina, mas o trabalho de final de curso, dela, você vê muita interferência desse pensamento do Lina Rodrigues no trabalho da Lise. Então, quem lê o TCC da Lise e vê quem ela foi depois, toma um susto. Que não era para ela ter sido a Lisa Silveira. Ela era para ter sido exatamente o oposto daquilo que ela foi. Ela era para ter sido uma pessoa de pensamento de exclusão, de opressão em relação ao outro, que ela aprendeu isso na universidade. E ela faz uma virada. E a virada que a Lise faz tem uma interferência muito grande da questão política da época.
Assim que ela se forma, em 1926, o pai dela morre e ela é de Alagoas, ela volta para Alagoas, o pai morre, então ela resolve ir para o Rio de Janeiro para tentar a vida como médico. E chegando no Rio, você vai ter um embate muito grande entre o pessoal, os fascistas, né, os integralistas, os nazistas brasileiros, e os comunistas. Você tinha esse embate enorme. Pelo ensinamento que a Anísia recebeu na faculdade, seria muito fácil ela se encaixar no grupo integralista. Mas ela achou aquilo tão autoritário que ela ficou incomodada com isso. E ela ficou muito amiga do Otávio Brandão, que era o vizinho dela, do Partido Comunista. Então ela se inscreve no Partido Comunista e depois é expulsa do Partido Comunista porque ela faltou às reuniões para poder estudar para o concurso de psiquiatra. Então, aí ela achou outro autoritarismo, um lado autoritarismo do outro, que já acha isso. E, enquanto ela está estudando para o concurso, ela tinha os livros dela guardados, Antônio France, Oscar Wilde, livros de literatura, livros de psiquiatria, Kraepelin, Breuer, e livros de Marx. Então essa era a biblioteca pequena que ela tinha no quarto dela. Quando ela passa no concurso, ela vai morar dentro do hospital psiquiátrico. Então ela tinha uma das aulas do hospital, que era a aula feminina, ela passa a morar no hospital, seria hoje chamado de residente, né? Residente do hospital. E uma interna do hospital chamada Luísa, todo dia levava café da manhã para eles. Então, batia numa porta e levava café. E a Alice tentava conversar com a Luísa, só que a Luísa não falava tré com lé. Falava tudo quebrado. E a Alice não conseguia entender o que a Luísa falava, mas sabia que a Luísa gostava dela. Então, isso era um ponto importante. Essa percepção da Alice de que aquela pessoa gostava dela. Mas a Alice não conseguia dialogar, entender o pensamento da Luísa. E aí, quando tem o levante comunista na Praia Vermelha, que foi o Luiz Carlos Prestes que comandou, a polícia do Getúlio Vargas prende o pessoal do Partido Comunista e passa a perseguir todo mundo que tivesse algum conhecimento, algum vínculo com o Partido Comunista. Como a Anísia tinha sido inscrita no Partido Comunista, tinha livros, obviamente ela acabou presa. E ela foi presa por denúncia de uma enfermeira do hospital que viu os livros dela e denunciou. E a Alice foi presa dentro do hospital. Pegaram ela dentro do hospital. E a Alice fica sabendo de uma história quando ela já está presa, numa visita, um dia de visita, uma pessoa fala assim: você ficou sabendo o que aconteceu lá no hospital? Não, estou presa aqui. Você lembra da Luísa que te levava café da manhã? A Luísa foi te levar café no dia seguinte que você foi presa, não te achou e saiu pelo hospital perguntando. Lembra que a Luísa não falava até com ela? Saiu perguntando: cadê a doutora Anísia? Cadê a doutora Anísia? Cadê a doutora Anísia? Aí ficou sabendo o que falou, foi presa. E aí ela sai perguntando pelo hospital por que ela foi presa. E fica sabendo que uma enfermeira tinha denunciado. E ela procura essa enfermeira e dá uma surra no final. E a Anísia recebe essa informação da prisão e fica muito impressionada. Então ela sabia que aquela moça gostava dela, mas ela não sabia que ela gostava tanto. E aí os livros de psiquiatria do Kraepelin diziam de demência precoce. Então a pessoa ia perdendo as funções psíquicas superiores com o tempo e seria como se fosse uma demência que acontece na velhice, quando acontece, num jovem. Seria demência precoce. O Breuer, que ela gostava muito, que foi um dos professores do Jung, dizia de esquizofrenia. Na esquizofrenia, você teria 4 elementos para poder fazer esse diagnóstico. Um deles seria a falta de afetividade. E a Anísia fala assim: mas essa pessoa não tem falta de afetividade. Ela tem uma exuberância de afetividade, é o oposto. Então ela começa a desconfiar do que está preconizado nos livros do Kraepelin e do Breuer. E aí você começa a ter uma pesquisadora. A Anísia sai daquele pensamento de estudos de cunho racial que ela tinha aprendido, então tem um deslocamento no pensamento dela, e também começa a questionar os livros de psiquiatria tradicionais. Com isso, ela abre um campo novo de pesquisa e um campo novo para a prática na saúde mental. Tá? Só iniciando a partir dessa história da Luísa. E dentro da prisão, além de ter observado a partir dessa história da Luísa, ela viu mais 2 coisas. Uma que era evidente que ela não gostava de estar presa no hospital. E ela fez um paralelo entre a prisão e o hospício. Comparação que o Bazaga fez na Itália, que o Lenk fez na Inglaterra,
que o Tosquelli fez na Espanha. Então, vários médicos que foram presos fizeram essa comparação. Eu fui preso e a prisão é parecida com o hospital. Sendo que o hospital eu é que mantenho. Eu não posso mais manter, porque eu passei pela mesma experiência e não gostei. Então eu vou ter que abrir esses lugares. Então, esse é o segundo ponto. Você vê que o primeiro é a afetividade. A Luísa bateu na enfermeira e gostava muito da Luísa. A segunda é a liberdade. Esse lugar fechado não me agrada. E a terceira, que ela observou nela mesma, no Graciliano Ramos, que é um companheiro de prisão dela, e outras pessoas, que vários deles começaram a entrar em sofrimento dentro da prisão. A Alice sofreu muito na prisão, ela falou que não foi torturada fisicamente, mas o ambiente da prisão foi uma tortura para ela. Ela viu o Graciliano, talvez a pessoa mais conseguiu manter maior integridade dentro da prisão, mas o Graciliano pedia muita ajuda dela, conta isso no Memórias do Cárcere. E ela viu várias pessoas tendo perturbações mentais dentro da prisão, pedindo para ir para a enfermaria, porque não estava se sentindo bem, não era nada físico, seria possível. Então ela, numa entrevista, depois da velha, ela fala assim, a pessoa pergunta sobre o período de prisão, ela fala assim, um prisioneiro procura uma atividade para não sucumbir psicologicamente. Então essa foi uma observação que ela fez na prisão, que as pessoas ficavam perturbadas e para saírem da perturbação elas começaram a criar grupos de estudos, elas foram estudar Hegel. E ela fala assim, a gente foi estudar Hegel porque era muito difícil, então tinha que manter a atenção fixa naquilo. A gente podia estudar uma coisa fácil, estudar um autor difícil. Eles fizeram uma rádio chamada Rádio Libertadora, onde tinham canções de amor, o hino comunista pelo povo, tinha cantado na prisão, e também notícias. Fulano, recebemos uma carta de um familiar seu, coisas desse tipo. Esporte, faziam jogos, vôlei, futebol, esse tipo de coisa. E a Alice então pega essas três ideias que ela vivenciou na prisão, então parte de uma vivência pessoal, de uma experiência dela, mas não só uma experiência, algo que ela imaginou. Eu estou falando de algo que ela raciocinou, ela imaginou uma instituição com a porta aberta, aonde o dia a dia dessa instituição fosse organizado por atividades e a afetividade fosse o ponto central do tratamento. A gente vai criar relações afetivas. Então, a vivência dela na prisão e a imaginação dela criaram o Museu de Imagem Inconsciente, a Casa dos Palmeiras. E com isso eu estou baseado para falar isso num livro do Jung chamado Tipos Psicológicos, que não é um livro só de tipologia, é também um livro de tipologia, mas é um livro de epistemologia e é um livro sobre fantasia, onde em 3, 4 páginas Jung vai falar do seguinte, que a gente tem a capacidade de observar um objeto externo, então eu posso observar esse copo com água aqui. Tem um pouco fino, eu consigo observar esse copo. Onde eu posso observar o meu pensamento. Então, para falar para vocês aqui, eu organizei em 3 folhinhas de papel um esquema. Eu tive que raciocinar para fazer isso, e agora eu estou tendo que dirigir meu pensamento, é um termo que o Jung usa no livro Símbolos da Transformação. Eu tenho que dirigir o meu pensamento para tentar ser o mais claro possível, para que vocês entendam o que eu estou tentando falar. Coisa que não é fácil. Só que ele fala que entre o raciocínio, que ele vai chamar de esse intelecto, e o objeto, que ele vai chamar de esse in ré, ele vai falar que existe a fantasia, que ele chama de esse in anima, a coisa na alma. Então, a Casa das Palmeiras e o Museu de Imagem Inconsciente, eles foram produzidos enquanto instituições, porque antes eles foram uma coisa na alma da doutora Alice. Ela imaginou. É claro que ela não imaginou o Museu de Imagem Inconsciente, a Casa das Palmeiras, mas ela imaginou essa configuração entre liberdade, atividade e afetividade. Então, essas duas instituições são produzidas a partir dessa coisa na alma da doutora Alice. Esse ânimo que eu ia falar. É tranquilo essa ideia? Não é absurdo para vocês, não? O Descartes, se estivesse aqui, ele bater. Eu conheço vários professores lá da UFSJ que iriam embora agora. Ficou doido. O mundo é produzido a partir da imaginação. O Jung, a imaginação ela serve como um jeito de você verificar o mundo, um jeito de você produzir o mundo, que o Riemann vai chamar de fazer algo.
pular algumas coisas aqui, porque acaba se repetindo. E aí, para trabalhar essas três noções de liberdade, afetividade e atividade, eu não vou explicar detalhadamente, depois isso aqui vai virar, eu estou falando para vocês, vai virar um texto, eu vou poder detalhar um pouco mais. Mas eu vou estar baseado, então, nessa ideia do esse ânima, numa outra ideia do médico ferido e da outra das funções da consciência, que também estão nos tipos psicológicos. O Jung vai falar de 4 funções da consciência, que é pensamento, sentimento, sensação e intuição. Ela se contrapõe pensamento e sentimento, que ele vai chamar de funções racionais. Racionais porque elas separam uma coisa da outra. Eu posso separar pelo pensamento, mas também posso separar as coisas pelo valor, pelo sentimento. Ele vai falar que sentimento é racional. E as funções irracionais, sensação e intuição. Então eu vou estar baseado nisso, nessa ideia da fantasia e do médico ferido. Que o Jung vai dizer que você só pode tratar o outro na medida da sua ferida. Na medida que você reconhece a sua ferida. E eu acho que foi isso que a prisão produziu na doutora Anísia. O fato dela ser presa produziu feridas e ela produziu obra a partir das feridas. Produziu um modo terapêutico a partir das feridas dela. Então está baseado nesse arquétipo do médico ferido. Aí vocês podem ler livros do Querene sobre Asclepios, de Mito Brandão, pessoal da mitologia. Então tudo que eu vou falar eu estou baseado nessas 3 ideias do Jung. A liberdade na obra dela vai aparecer então nas portas abertas. Só que no hospital da gente dentro ela não tinha porta aberta. O hospital estava fechado, com muro. Então ela consegue implementar na sessão de terapêutica ocupacional, depois no Museu de Imagens do Inconsciente, a questão da afetividade. A questão da atividade. Ela produz oficinas, 17 tipos de oficinas. Geralmente as pessoas sabem que tem pintura e escultura, mas são 17. São de tipos variados. Desde fazer caixa de madeira para vender, inclusive encadernação, várias outras coisas. E tinha essas expressivas, que eram as principais, eram consideradas as principais, mas não eram as únicas. Mas a porta continuava fechada, por isso então que ela cria a Casa de Palmeiras. Então, essas 3 ideias básicas que estão na alma da doutora Anísia não são implementadas no Engenho de Dentro, porque faltava a liberdade. Ela tinha liberdade de expressão, mas não tinha liberdade de vida. A pessoa dentro do museu podia circular, mas não podia sair do hospital. Isso vai interferir muito, por exemplo, nesse Oswaldo dos Santos, que estão circulando aí. Quando o homem foi à Lua, acho que em 1969, se não me engano, né? Você lembra quando o homem foi à Lua? Julho de 69. O Oswaldo dos Santos leva uma televisão, o pessoal está internado no hospital, vê essa história do homem indo à Lua. E ele trabalhava com a ideia de assembleias, que vinha da Casa de Palmeiras, mas também vinha das leituras dele do Basálio, E aí ele faz a reunião, e aí ele perguntando no cotidiano, um interno fala assim: a gente viu o homem indo à Lua, e a gente quer ir também. E aí você vai ter uma ideia interessante, que são os lunáticos querendo ir à Lua. E o Oswaldo Santos não dizia não. Ele não falava assim, não tem como. Ele perguntava assim, como que nós vamos à Lua? E aí eles falaram, a gente vai fazer um foguete, nós vamos à Lua. E eles começaram a fazer cálculos, desenhos das naves, não sei o que, discutir isso toda a reunião. E o Oswaldo nunca falou não. Ele ia querendo saber como é que a gente ia à Lua. Meses nisso. E aí um dia, numa assembleia, um cara fala assim, a doutora Oswaldo chegou à conclusão que está difícil. Não temos tecnologia suficiente para isso. E aí o Oswaldo faz uma pergunta que tem muito a ver com essa ideia da liberdade da Anísia. Ele fala assim, não dá para ir na Lua, o que dá para eles fazer? Ele fala assim, dá para ir para a rua. Eles tiram uma letra e colocam outra, uma letra. E aí o Oswaldo vai fazer um movimento dentro do hospital para ocupar as ruas ao redor do Engenho de Dentro com aqueles usuários. A Anísia fez mais do que isso. A Anísia criou uma instituição que já era aberta. E que não é CAPS. O CAPS não é aberto. O CAPS tem um cheirinho de abertura. Mas se você vê no dia a dia que está fechado. E está fechado pela ideia da biomedicina. Coisa que na Casa de Palmeiras não tem. A psiquiatria que a Anísia inventou não tem nada a ver com a biomedicina.
Então a Anise está falando de duas portas abertas, não está falando de uma. Ela está falando de uma porta concreta aberta, abriu, e a outra porta aberta é sair do enclausuramento mental, do racionalismo. Isso vai estar num texto do filósofo chamado Peter Palpebala, de São Paulo, que ele vai chamar de um manicômio mental. Então ele vai falar que tem dois tipos de manicômio, aquele que fecha a porta e aquele que fecha o pensamento. Então a Anise abriu duas portas, que foi a porta da Casa de Palmeiras e também abriu a porta do pensamento de todo mundo que trabalhou com ela. Então, a primeira coisa que ela fazia era pedir para a gente desaprender o que a gente tinha aprendido. Eu chegava na Casa de Palmeiras e ela perguntava assim: o que você aprendeu de psicologia? A gente falava: agora desaprende, abre mão. Ela falou: não é que está errado isso, mas isso pode estar fechando a possibilidade de você pensar diferente. Você pode depois até usar esse aprendizado que você... Ela pedia para a gente colocar entre parênteses, como o pessoal da fenomenologia. Abre um pouco mão disso, esquece. E vamos estudar outras coisas. E a primeira coisa que ela fazia era botar Machado de Assis na mão da gente. A gente tomava um susto. A gente estava querendo ver o Jaspers, o Jung, o Freud. Ela pegava Machado de Assis e... vamos estudar Machado de Assis. E ficava meses debatendo Machado de Assis. Aí, quando alguém fazia alguma ligação do Machado de Assis com um autor da psicologia, da psiquiatria, ela falava: olha que interessante, você começou a abrir o seu pensamento. Antes era só Jaspers. Agora você já junta o Jaspers com uma outra coisa. Então, esse jeito dela de ensinar, a Anise não era só uma terapeuta, ela era uma professora, talvez a maior professora. Ela sacolejava o pensamento da gente do jeito que... Isso é tonto, João. Saí várias vezes contra aquelas palmeiras, ponto de perder o caminho. Não estou falando metaforicamente, não. Cheguei uma vez a entrar no túnel, liga Laranjeiras para outro lugar, um túnel que não passa a gente, não tem. Eu entrei, de repente eu estava. Eu saí desorientado, e daqui a pouco eu vou ter que voltar, senão eu sou atropelado. Né? Então eu falei para ela: quase que só me mata. Ó. Então você saía tão desnorteado dali que esse perder o rumo na rua era só um reflexo de perder o rumo do pensamento. Era um outro jeito de pensar. Então, essa ideia de liberdade tem que estar muito firme nisso. São duas portas que se abrem, não é só a porta da Casa de Palmeiras. O outro tipo de liberdade é a de expressão. E aí a expressão vai estar muito colocada no livro dela, a expressão do sujeito que está em tratamento para poder pintar aquilo que ele quiser, do jeito que ele quiser. Fazer a peça de teatro dele do jeito que ele quiser. Mas não era só da pessoa em tratamento, também nossa. Eu tinha liberdade para falar qualquer coisa. De vez em quando ela discordava veementemente. Mas eu tinha liberdade para falar. Eu tinha liberdade para discordar dela. Você imagina um menino de 20 e poucos anos discordando de uma senhora de quase 90 anos, que era um mito. Mas ela permitia isso. Eu queria saber, e quanto mais você trazia uma discordância, mais ela gostava. Você está aprendendo. Não é que a gente aprendeu uma verdade, a gente aprendeu a pensar, a perguntar. E essa era a liberdade. A gente não tinha que aprender o que era, a gente tinha que aprender a pensar em perguntas. Questionar. O questionamento que era o mais importante para mim. E também tinha uma capacidade de ouvir quando você a convencia. Isso também era uma liberdade de expressão. Eu lembro que ela era muito contrária a uma médica lá do Rio, que usava como método de tratamento o acompanhamento terapêutico, o acompanhamento na rua, andando com as pessoas. E a Anise achava que era um trabalho de babá, que era um trabalho de tutela, que era um trabalho de controle, e era mesmo. E aí a gente estava na Casa de Palmeiras, tinha 45 pessoas e tinham 100 pessoas na fila. Lembra que não tinha CAPS, sabe? Então, o único lugar de tratamento aberto era na Casa de Palmeiras. Não tinha para onde a gente encaminhar aquelas pessoas, mais de 100 pessoas. E eu fazia um estágio na UERJ, no Hospital Pedro Ernesto, e uma das pessoas que estava na lista de espera fazia tratamento no Hospital Pedro Ernesto e se matou. Aí eu levei essa questão para ela e falei: uma pessoa que estava na fila se matou porque não tem tratamento. A gente tem que fazer alguma coisa. Aí eu propus o acompanhamento terapêutico. Primeira coisa que ela falou: não, posso de babá, de controle, de jeito nenhum. Nem pensar. Só que ela também tinha me ensinado a questionar. Eu falei para ela: não é assim. Eu vou para casa, vou escrever um projeto e te trago. Se a senhora
ler e estiver ruim, a gente não faz. Mas se estiver bom, a gente faz outro. Eu falei, então faz o projeto. Fiz um projeto, eu tentei achar esse projeto, eu devo ter jogado fora, infelizmente. E aí ela leu o projeto, eu estava na Casa dos Palmeiras, estava sempre esteja. Ela leu o projeto e falou assim, isso é muito diferente de controle, é muito diferente do teu, pode fazer. A gente fez um trabalho de acompanhamento terapêutico na Casa dos Palmeiras, só para atender aquelas 100 pessoas que estavam na fila, atendeu quase todas elas, e ela chamava esse trabalho, na verdade, uma das pessoas que foi acompanhada chamava de cornaca. Cornaca é o sujeito que acompanha um elefante numa travessia. E uma das pessoas que foi atendida um dia virou para mim e falou assim, você sabia que você é meu cornaca? Eu não sabia nem o que queria dizer isso. Eu falei, não sei, está me parecendo um xingamento. E aí ele falou, não, parece que eu sou um elefante atravessando um deserto e você está me ajudando a atravessar. E o nome disso é cornaca. Sujeito que ajuda um elefante a atravessar o caminho. E aí ela passou a usar isso, o grupo dos cornacas, que estou aqui para discutir. Então essa ideia da livre expressão é da livre expressão daquilo que a gente pensa e sente, sendo doente ou não. Aí você vê que o foco dela, de novo, não está no chamado doente mental. A porta aberta é para que o chamado doente mental circule, mas também é para que eu tenha uma porta aberta aqui. A livre expressão é para que ele pinte o que ele quiser, mas também para que eu expresse tudo o que eu estou pensando, tudo o que eu estou sentindo. Então, é para o terapeuta e é para o chamado doente mental. E essa livre expressão da cultura, do teatro, vai ter 3 bases aí. Uma no Mário Pedrosa, que vai chamar isso de necessidade vital. A expressão é uma necessidade do ser humano. E a Lise viu muito isso no hospital psiquiátrico. Tinha gente que falava assim, por que o pessoal tem que pintar? Eu falei, não tem que pintar. Agora tira o ateliê de pintura. Eles vão pintar na parede. Porque é necessário, a expressão é necessária. O segundo ponto era o caráter prospectivo do campo inconsciente. O inconsciente não era, eu peguei parte do Jung e da Lise. O inconsciente não é só algo produzido por material que a gente vai reprimir. O inconsciente está produzindo coisas apontando para o futuro. Então, quando o sujeito produz uma imagem, ele não está só refletindo um acontecimento. Ele pode estar refletindo um acontecimento, mas mais do que isso, ele vai estar compensando o acontecimento. Então, o caráter compensatório do campo inconsciente, isso vai criar espaço para um novo modo de viver. Então, vai ter caráter prospectivo, aponta para o futuro. Então, uma imagem do inconsciente não é uma imagem que você vai poder ler olhando para o passado, do porquê que ela foi feita, mas muito do para que ela foi feita, para onde que ela aponta. Tem a ver com aquela ideia de criar mundo. Então, esses 3 pontos, uma necessidade vital, caráter prospectivo e caráter compensatório. E o terceiro ponto, ligado com a liberdade, ela vai chamar a sessão de terapia ocupacional no Dia de Dentro de território vazio, ou seja, ninguém queria saber daquilo. E ela falou assim, então eu quero isso. Se ninguém quer, eu quero que eu vou ter total liberdade para fazer o que eu quiser aqui. Eu vou produzir uma coisa diferente a partir disso. E a Casa Palmeiras ela chama de território livre. Então, na imagem inconsciente, ela vai chamar a sessão de terapia ocupacional de território vazio, e no livrinho A Emoção de Lidar, que é sobre a Casa Palmeiras, ela vai chamar a Casa Palmeiras de território livre. Então, são esses 3 pontos, então, básicos da ideia de liberdade dela. As portas abertas, que eu falei que são 2, a livre expressão, para qualquer pessoa, e essa ideia do território vazio ou livre. Alguém, se quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar à vontade, não precisa perguntar só no final, não. Alguém tiver um comentário a fazer, pode me interromper à vontade. É o vazio ou ideia do vazio criativo. Negativo. Nada não, negativo. Não é um nada negativo. Sim. É um nada que vai te dar possibilidade de criação. Tem muito a ver com o que o professor falou anteriormente. Eu peguei o finalzinho, mas o que ele falou no final sobre o quaterno, que eu comentei com Carlos e com o professor. O nome da revista do grupo de estudos da Nisa, na casa dela, era Quaterno. Ela via, a partir da obra do Jung, que a livre expressão, esse vazio criativo, ele fazia com que emergisse a quaternidade básica do psiquismo, que na obra do Jung vai estar colocado com 2 polaridades, bem e mal, masculino e feminino.
E essas duas polaridades, o Jung vai escrever muito bem, por exemplo, no livro Resposta a Jó, porque são os aspectos que não foram bem trabalhados pelo cristianismo. Então, o Jung, no Resposta a Jó, ele vai dizer o seguinte: todo mundo sabe a história do Jó da Bíblia? Deus faz uma aposta com o diabo para ver se Jó, que era o mais crente de todos, continuaria acreditando em Deus se tudo fosse retirado dele. O demônio fala isso para Deus, e Deus, vamos ver. A família de Jó é dizimada, é retirado os bens dele, vaca, boi, tudo, casa, perde tudo. Jó perde tudo e continua acreditando. E aí depois Deus recompõe a vida do Jó. O Jung vai fazer uma interpretação totalmente herética desse livro. O Jung chega a falar o seguinte: se eu estivesse na Idade Média, eu seria queimado por causa desse livro. Ele vai apanhar dos psicólogos, vai apanhar dos teólogos. Ele vai apanhar de tudo quanto é lado por causa desse livro. A ideia básica dele é que Cristo é uma resposta de Deus a Jó. É a materialização de Deus. Deus se torna homem porque Jó fez Deus compreender qual que era o papel de Deus. Que não era fazer mal, era fazer bem. E aí você vai ter uma ideia do Cristo como todo bom e todo luz. Só que aí você vai formar uma trindade masculina, na visão do Jung, que é Deus Pai, Espírito e Filho. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, esse Deus que é todo bom e que forma uma trindade masculina, ele vai falar o que vai ficar no campo inconsciente? É o mal e o feminino. Então, por isso que ele vai falar que no campo inconsciente, a estrutura básica são duas polaridades, bem, mal, masculino e feminino. E a Nise viu emergir esse quaterno nas pinturas do Engenho de Dentro da Casa das Palmeiras. Tem tudo a ver com o que o professor falou anteriormente. Agora, passando para a ideia de afetividade, eu falei lá dos 3 pontos da liberdade. A afetividade, ela vai desenvolver mais. Essa ideia vai ser uma afetividade do ambiente, das relações afetivas com humanos e animais e plantas. Ela vai chamar de coterapeutas. No ambiente, ela vai pegar a partir de um autor chamado Bohringer, o campo da arte, que o Jung estuda também nos tipos psicológicos. Esse autor vai falar que o ambiente pode causar empatia, pode ficar empático com o ambiente, ou pode causar abstração, ou recuar em relação ao ambiente. Então, o ambiente pode ser agradável. Eu estou aqui com muita vontade, por exemplo, com vocês. Vocês criaram um ambiente agradável para eu poder falar. Agora, eu poderia chegar aqui e sentir um clima tenso, então eu poderia me sentir acuado, com medo. Eu provavelmente ia falar de um jeito muito mais travado, falar mal, esse tipo de coisa. Então, esse autor vai ver nas obras de arte reflexo dessa empatia com o ambiente ou do recuo em relação ao ambiente. Então, ele vai dizer que uma arte figurativa vai ser mais propícia em ambientes agradáveis. Uma arte mais abstrata em ambientes que causam recuo do sujeito. Então, a Nise vai tentar estudar essa correlação entre o ambiente que causa recuo e o outro que é agradável. Então, ela verifica, por exemplo, nas pinturas do Fernando Diniz, todo dia que ele vem da enfermaria, lá nos ateliês do museu, que as primeiras pinturas dele são borrões. E ao longo do dia, passando o dia e a tarde no museu, as pinturas dele vão tendendo ao figurativo. E aí ela vê a correlação entre o ambiente da enfermaria, refletindo nas primeiras pinturas, e o ambiente do museu, refletindo nas pinturas subsequentes. Quem for no hospital, até hoje, ainda é assim, entrar em alguma enfermaria, que ainda existem poucas lá, mas ainda existem, elas são feias, sujas, cheiram mal, tudo trancado. E no Museu de Imagem Consciente, não, você vê, é cheiroso o museu. Tem janelas enormes abertas, nunca ninguém pulou pelas janelas. O ambiente é muito agradável, é iluminado. O museu, você entra lá, tem luz, você entra numa enfermaria, tudo fechado. Então ela fala que esses 2 tipos de ambiente vão refletir também na produção das pessoas. Depois, quem quiser ver isso mais detalhadamente, no Homem Sucinto, os últimos livros que o Jung organizou, no texto, Daniela Jaffe vai estudar algumas pinturas
vai ser um estudo sobre a arte moderna, vão ter algumas esculturas, na verdade, de um autor italiano chamado Marino Marini. O Marino Marini ele vai produzindo figuras equestres, homens pintados num cavalo, lindos. No Museu da USP tem um deles. E quando vai se aproximando a guerra, o clima vai ficando tenso, aquelas figuras vão quase que derretendo. O cavaleiro vai quase que derretendo, vai ficando abstrato. E o Marino Marini fala assim: eu acho que eu nem consigo mais produzir, falar do que é o autor, produzir uma figura de maneira muito clara, porque eu acho que o mundo vai acabar. Então ele estava com medo do mundo acabar e as imagens dele vão quase que derretendo. O segundo ponto ligado ao ambiente seria a produção de um tema carregado de afeto que vai mobilizar a reorganização psíquica. Então ela viu muito isso no Fernando Diniz. Até quando ela conheceu o Jung pessoalmente, em 1957, ela apresentou no segundo Congresso Mundial de Psiquiatria esse trabalho, que é a organização psíquica através do tema da casa. Então ela vai dizer que o Fernando era uma pessoa pobre que morava num barraco e a mãe do Fernando trabalhava em Copacabana, quando ele tinha casas em Copacabana, então casas de pessoas muito ricas, mansões, ela era costureira. O Fernando acompanhava. E ele dizia que queria morar numa daquelas casas. Então era uma mudança social muito grande, uma pessoa que morava na favela morar numa mansão em Copacabana. E o Fernando, ele via dois jeitos de ascender socialmente. Uma seria casando com uma pessoa rica, e aí ele se apaixona por uma das meninas numa dessas casas chamada Violeta. Ou estudando. Então ele queria fazer engenharia. E perto, vou fechar aqui, falei muito, eu achei que ia falar mesmo. O Fernando, quando está perto de fazer o vestibular, não sei se tinha esse nome na época, a Violeta se casa. E ele sente como se os prédios da cidade fossem cair na cabeça dele. Ele vai andando na rua meio perturbado, como se os prédios fossem cair na cabeça dele. Então ele vê esse recuo frente ao mundo. O mundo se torna temerário para o Fernando. E o Fernando tem, que ali se chama de o único ato rebelde da vida dele. Ele tira a roupa e vai nadar nu em Copacabana. E aí é preso pela tentada cruz. Aí é levado para a prisão, da prisão vem que ele está perturbado, levam para o manicômio judiciário, porque ele cometeu um crime e estava doido. Foi levado para o manicômio judiciário. Como o Fernando era muito tranquilo, ele foi encaminhado para o hospital psiquiátrico e viveu a vida dele no hospital. Então a Anise vai ler o seguinte na aula do Fernando, que o primeiro movimento de reorganização do Fernando é quando ele começa a fazer pinturas ligadas com a casa, a partir do ambiente do museu. Então aquele ambiente propício onde as pessoas tratavam ali dentro vão reatualizar essa ideia de ter uma casa. Então vai pintar uma série enorme de casas e a Anise vai dizer o seguinte: aquele tema carregado de afeto que o desestruturou, que ele não conseguiu, que ele almejava, vai ser o mesmo tema que vai possibilitar a organização psíquica. Isso a gente viu muito lá na Casa Palmeiras, né? Muito. Posso contar várias histórias. E o terceiro ponto ligado ao ambiente é que as atividades são um meio da melhoria do próprio ambiente. A senhora viu principalmente no hospital, ela achava o hospital um ambiente muito impróprio para o tratamento. Então ela usou as atividades para melhorar o ambiente também. Vou pular aqui algumas coisas para poder chegar na atividade, senão não chega. Aí tem o terapeuta dando suporte afetivo, ela vai chamar de afeto catalisador, depois eu posso falar um pouquinho disso. Ela vai falar de uma afetividade viva, eu falei do caso da Luísa, contrário ao embotamento afetivo. Ela vai trabalhar com os cachorros, principalmente os animais, mas principalmente os cachorros como coterapeutas. E a Anise, numa entrevista, a pessoa fala assim: a senhora foi extremamente inovadora no campo da saúde mental. Ela diz: não, a senhora não vê uma coisa. A única coisa que é original do meu trabalho são os coterapeutas. O resto todo eu peguei de outros trabalhos. Mas uma coisa original do meu trabalho são os coterapeutas. Então ela própria se dizia a iniciadora dessa ideia dos animais como terapeutas. Hoje é muito usado. E dois tipos de pensamento que vai estar no livro: símbolo de transformação, pensamento dirigido, que é isso que eu estou fazendo aqui, e um pensamento fantasia.
que vai estar todo pautado no afeto. Não são as imagens do inconsciente que são ininterruptas. Né? Só que no trabalho da Lise, isso vários neurologistas hoje falam isso também, ela vai dizer que o pensamento se organiza a partir da emoção. Ela fala que a ideia básica que a gente tem é de que uma emoção forte pode desorganizar o pensamento, como eu sair pela rua e entrar no túnel. Desorganizei o pensamento com uma emoção forte de uma coisa que ela tinha dito. E ela fala, isso acontece, mas o contrário também acontece. Aí uma história que ela contava muito, está no livro Imagens do Consciente, é o Carlos Pertuis também, que falava coisas muito quebradas, muito fragmentadas, só que o Carlos cuidava de todos os cachorros do hospital. O Mário Pedrosa falava que era São Francisco do Engenho de Dentro, do Carlos Pertuis, franciscano. E um dia, um dos cachorros, o cachorro que ele mais cuidava, chamado Sertanejo, machucou uma pata. E ele estava chegando no hospital e ele vira para ela e fala assim, doutora Alice, eu preciso de dinheiro para comprar mercúrio cromo, gás e esparadrapo. E a Alice falou que foi a primeira vez que ele dirigiu a palavra para ela de maneira correta. E ela fala assim, mas o que aconteceu, Deus? Sertanejo machucou a pata, eu preciso cuidar dele. Ela dá o dinheiro, ele sai do hospital, vai na farmácia, compra e dá o troco dela certinho. Cuida da pata do cachorro e volta a falar coisas fragmentadas. Ela fala, a emoção para cuidar daquele cachorro organizou o pensamento dele. Depois de feito o trabalho, de volta para o pensamento fantasia, que são as imagens ininterruptas do campo consciente. Então, esses são os pontos básicos da ideia de afetividade do trabalho da Alice. Eu vou falar rápido da atividade. A atividade está como possibilitadora de organização psíquica, de organização. Um outro ponto, desculpa. Organizar o psiquismo, o sujeito vai ajudar a organizar o psiquismo, mas a atividade também vai ajudar a organizar o espaço e o tempo. Um exemplo da Casa dos Palmeiras. Casa dos Palmeiras, o pessoal chega a 1h da gente chegava antes. Para quê? Para organizar o espaço. Os ateliês. Então, cada um ia organizar um ateliê, para poder receber bem aquelas pessoas. O ateliê tinha que estar impecável. E aí a porta abria 1h, as pessoas iam para os ateliês. 3 horas, mais ou menos, a gente sentava todo mundo junto, numa mesa enorme, das Palmeiras, para lanchar. Aí todo mundo junto mesmo. Terapeuta, visitante, usuário, se tivesse familiar, todo mundo junto. 3h30 começavam as atividades em grupo. Aí era uma por dia. Segunda-feira, na época eu estava lá, expressão corporal. Foi antes ginástica, expressão corporal, foi dança, vários tipos. Terça, se não me engano, era música. Quarta, teatro. Quinta, teatro. Quarta, não foi lembrando o que era. Sexta era baile. Baile era no barão. Parecia a gente, tudo quanto é canto, porque o baile da Casa Palmeiras ficou famoso, que era animado. Uma matinê, baile matinê. Então, cada dia tinha uma atividade. Então, a pessoa tinha o ateliê de 1 às 5h30. A pessoa não era obrigada a ir para a atividade de grupo, ela podia ficar no ateliê. Não era obrigada a ir no ateliê específico, ela escolhia. Se ela não quisesse fazer nenhuma atividade, ficar só sentada lá, podia também. Então, a questão da liberdade. Mas a casa era organizada desse jeito, no início, e atividades grupais no final. Isso não é à toa. Lembra que o Fernando via da enfermaria, onde tem muita gente que pintava borrões? Então, na Casa dos Palmeiras, a gente colocava o sujeito individualmente, para ele poder se organizar, porque ele vinha da rua, vinha da família, para ele se organizar individualmente, ele ia para o ateliê. E depois ele ia para uma atividade de grupo para voltar para os grupos dele, para a família, onde ele vivia. Então, esse arranjo, ateliê no início e atividade de grupo no final, era por conta dessa observação do Fernando e de outros que vinham de grupos desorganizados. Precisavam se organizar para voltar para o filho. Outra questão ligada à atividade são os tipos de atividades, que eu falei que não era só cultura, tem vários tipos. Um outro ponto, que é a não dissociação entre mão e cabeça. Eu vou falar isso por último, para depois a gente conversar. Tinha mais 2 tópicos aqui, mas eu acho que esse é muito importante. Essa dissociação a gente vai ver muito na universidade. Eu ouço alunos falarem assim, quando começam a fazer estágio, não, agora eu estou vendo a psicologia para valer, como se a psicologia fosse fazer. Estudar não fosse psicologia. E uma crítica que os universitários ouvem, eu escuto também muito, é como se a gente tivesse a teoria e o pessoal do campo da saúde lá tivesse a prática. Então, essa separação de teoria e prática.
E na minha cabeça as duas coisas são juntas. Eu não posso fazer uma coisa sem ter uma ideia. E se eu tenho uma ideia, eu vou acabar fazendo alguma coisa. Então, duas coisas juntas. Então, a ideia da praxis, da teoria e prática juntas. Na universidade, isso é tão marcante que é como se os professores, os alunos só tivessem cabeça, não tivessem mão. Então, é como se a gente não pudesse fazer nenhum trabalho manual. E se a gente vê na nossa sociedade, os trabalhos manuais, eles são economicamente desvalorizados. Uma pessoa que faz um trabalho com a mão, geralmente ganha menos. Uma pessoa que faz um trabalho que não precisa tanto da mão. E a Elise fala que aí você tem dois preconceitos. Um preconceito ligado ao racionalismo, de novo Descartes, e um outro preconceito contra o econômico. Isso é tão estranho na universidade que eu lembro que uma vez a gente foi para uma banca, e a minha aluna do mestrado, ela é irmã de um professor importante da área de saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, e ele foi assistir. E o datashow não estava funcionando, era um datashow muito alto, não dava para eu cutucar ele, botar uma cadeira, não tinha como. Então eu tive que descer para pegar uma escada. E aí ele desceu comigo conversando, eu peguei uma escada e fui levando. Na hora que eu estava carregando a escada, ele falou assim: por que você não pede para um funcionário levar a escada? Porque eu tenho mão. Se eu não tivesse mão, eu pediria. Você é tão dissociado que assim, o professor não pode encostar no. E isso eu estou dando um exemplo que é banal, pegar uma escada, mas eu acho que isso permeia o campo de estudos. A Elise falava: vocês vão ter que aprender a pensar com a mão. Se vocês não aprenderem a pensar com a mão, o que vocês vão fazer no mundo? Vão ficar observando o mundo, olhando as coisas passarem na frente de vocês. Na hora que vocês aprenderem a pensar com a mão, é o mundo de vocês. Não vão assistir na televisão ou agora na internet fazer o que querem. Esse mundo é nosso, a gente é que vai fazer o mundo. Então ela falava muito isso: aprende a pensar com a mão. Isso está muito ligado com a tipologia do Jung, que eu falei de pensamento, sentimento, sensação e intuição. O Jung tentava usar as quatro funções. O Jung era mais pensamento, muito intuitivo, e aí ele ia para a casa de campo dele, esculpir, plantar, ele ia usar a mão, usar a sensação, usar o sentimento, falava, escrevia com sentimento. O texto dele não era tão equilibrado porque ele escrevia com raciocínio, ele escrevia com coração. Então, é o autor que escreve pelo sentimento, apesar de ser um tipo de pensamento. Então, a gente usar as quatro funções. Então, essa seria a base do trabalho da mesa. Então, de liberdade, afetividade e atividade, eu fiz um pequeno esboço. Quando tiver o texto, eu mando para vocês. A gente pode conversar com o